Eu morei por 2 anos e meio nos Estados Unidos e já tem quase 2 anos que eu tô morando aqui no Canadá. Então eu observei algumas diferenças enquanto eu estava lá nos Estados Unidos e quando eu cheguei aqui é outra coisa. Como assim? Hi everyone, eu sou o Sidney e hoje eu vou falar sobre as diferenças entre o Canadá e os Estados Unidos. Já peço que você se inscreva no canal e deixe um like. O Canadá e os Estados Unidos são os maiores países aqui da América do Norte. Eles compartilham a mesma língua, que é o inglês, apesar de que no Canadá também tem-se o francês. Eles possuem uma economia bastante interligadas e são países democráticos. Mas eu não vim aqui falar nos pontos em que eles são parecidos, mas sim no que eles se diferem. E as pessoas pensam que por eles serem países vizinhos, eles são bem parecidos. Mas isso não é verdade. Até porque aqui tem um ditado que diz que tomato and tomato não é a mesma coisa. E eu concordo. Eles têm culturas um tanto diferentes e a pronúncia de certas palavras também é diferente. Então nesse vídeo é bom porque a gente vai, além de aprender palavras novas, nós vamos poder praticar um pouquinho a pronúncia. E como a primeira diferença entre os Estados Unidos e o Canadá é a maneira com que eles falam banheiro. Nos Estados Unidos é chamado de bathroom ou restroom. Já no Canadá, eles chamam de washroom. E é um tanto mais formal aqui no Canadá. É como se no Brasil nós disséssemos banheiro e lavabo. É diferente e um tanto mais formal dizer lavabo quando você vai ao banheiro. Porque o canadense ele entende que nem todo banheiro tem banheira. Então, bath vem de banheira. Então, por isso que eles falam washroom, porque todo momento que você vai ao banheiro, você precisa lavar as mãos. Segunda diferença de palavras: jantar. Normalmente nos Estados Unidos, eles dizem dinner, e aqui no Canadá eles falam supper. Quando eles se referem a dinner aqui no Canadá, eles estão querendo falar almoço, que nos Estados Unidos é lunch. Então, é algo estranho. Inclusive, quando eu estava conversando com um colega de trabalho, eu estava falando dinner e ele estava entendendo que era o almoço, mas na verdade eu estava querendo me referir ao jantar. Então, eu deveria ter falado supper aqui no Canadá. Eu não sabia. Então, nos Estados Unidos, aquela touca de inverno é chamada de beanie. Aqui no Canadá, eles chamam de toque. Toque é um Canadian French, que também lembra um pouco em português, touca. Então, nós vemos aí o francês, uma palavra de origem latina, influenciando aqui no Canadá também. O canadense, ele tem o hábito de dizer ei no final de todas as palavras. É a mesma coisa que nós brasileiros dizemos né. Por exemplo, it's such a good day, eh? Como nos Estados Unidos, eles já não usam tanto esse eh. Eles já usam mais o right. It's such a good day, right? É uma forma de você estar pedindo com que a outra pessoa confirme o que você acabou de dizer com apenas dizendo um né no final da frase. Então aqui você vai encontrar muito a. What are you doing, eh? Well, you said to Don't say anything. Shh. You wouldn't like us, eh? We're really gaming. Yeah, eat hooper brains over there. Oh, nice, eh? That's mighty decent of you, eh? Yeah. Hey, my name's Rut. This is my brother, Took. How's it going, Bear? O canadense é um povo extremamente educado. Se você está no supermercado, esbarra em alguém, a pessoa que você esbarrou vai te pedir desculpa. E isso já entra no nosso próximo ponto, que é a diferença da palavra desculpa em inglês. Nos Estados Unidos é um pouco mais aberto, é um sorry. E aqui no Canadá já é um sorry. É a mesma coisa em português quando a gente fala popopó, popô. Então, mais agudo nos Estados Unidos, sorry. E aqui no Canadá, mais grave, sorry. Oh, sorry. 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 Então, é verdade que aqui no Canadá tem-se uma diferença do out and about, principalmente para as palavras sobre e fora, é pronunciado um tanto diferente. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles já dizem out, about. E aqui você vai observar eles dizendo out and about. Oh, just do it in the boot. Can you pass me another Molson? It's -20 with the windshield. Ainda falando de diferença de sotaque, eu não poderia deixar de fora a palavra pasta, que significa macarrão em português, e alguns canadenses eles fazem um som um tanto mais grave, que é pasta. Pasta, pasta.
pasta, pasta. Outra coisa que é bem diferente entre o Canadá e os Estados Unidos é a data do Thanksgiving. Nos Estados Unidos acontece na quarta quinta-feira do mês de novembro. E aqui no Canadá já acontece na segunda segunda-feira do mês de outubro, um mês antes. E por quê? Normalmente nos Estados Unidos eles comemoram essa questão do Thanksgiving quando os peregrinos eles começaram então a chegar nos Estados Unidos. E já aqui no Canadá eles comemoram principalmente a colheita no geral, que é no início de outubro. Para você que não sabe o que é o Thanksgiving, eu vou mostrar para vocês como é essa celebração aqui. Oh! Well, turkey's burnt. Potatoes are ruined, potatoes are ruined, potatoes are ruined. Here we come. Em relação a algumas franquias, aqui no Canadá tem o Tim Hortons, que já está começando também a ser algo popular nos Estados Unidos. Mas se você quer tomar um café da manhã, nos Estados Unidos você tem várias opções, como Dunkin' Donuts, existe o Starbucks, Krispy Kreme e várias outras opções. Então, aqui o Tim Hortons é uma coisa muito popular. Todas as pequenas cidades, em todo lugar você vai conseguir encontrar um Tim Hortons. E não importa nesse café da manhã se você é rico ou você é pobre, todas as pessoas elas acabam ali passando no Tim Hortons para pegar então o seu café da manhã. Outra diferença crucial entre os Estados Unidos e o Canadá é o sistema de saúde. Enquanto aqui no Canadá o sistema de saúde ele é público e muito eficiente, nos Estados Unidos o sistema ele é privado, também muito bom, mas totalmente diferente. Vou dar um exemplo para vocês de quando nós tivemos os nossos filhos. Nós tivemos uma filha nos Estados Unidos e um filho aqui no Canadá. Para o parto da Jéssica com a Jade, que também foi um parto normal, nós gastamos $17 mil. Aqui no Canadá, o parto do Arthur, nós não pagamos absolutamente nada. Mas mesmo tendo uma saúde pública, aqui no Canadá também existe uma insurance, que é um plano de saúde. E o que se cobre nesse plano de saúde? Basicamente, o que entra são... Tá passando um trem aqui perto, por isso que tá tendo esse barulho, além dos pássaros que estão cantando aqui a manhã inteira. Mas beleza. Em relação a esse plano de saúde, essa insurance, o que se cobre? Se cobre em dentista, massagem. Então aqui no Canadá tem esse incentivo a pessoa quando está estressada a receber massagem, então esse seguro vai cobrir isso. E também algum tipo de terapia, psicólogo, algo que não é aplicado ao tratamento médico dentro do hospital propriamente falando. Já nos Estados Unidos tudo é particular. Existem várias pessoas que acabam declarando bankruptcy, que é falência, porque saúde é uma big deal, é uma grande coisa nos Estados Unidos. Apesar de ambos países serem democráticos, existe uma diferença, porque os Estados Unidos é uma república democrática, ou seja, existe-se um presidente e esse presidente é a autoridade máxima no país. Já aqui no Canadá existe a monarquia constitucional, ou seja, a rainha da Inglaterra também é um poder máximo aqui no Canadá. Mas existe também a democracia parlamentar. É por isso que o Justin Trudeau, o primeiro-ministro, também tem uma grande responsabilidade nesse país. Mas eu confesso que eu não entendo completamente como funciona essa monarquia e o parlamentarismo aqui no Canadá. É por isso que nos Estados Unidos existem os estados, por isso United States of America, os Estados Unidos, e aqui no Canadá já são províncias e os territórios. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Eu espero que ele tenha sido útil de alguma forma para você conhecer as diferenças entre o Canadá e os Estados Unidos. E eu espero que você continue me seguindo aqui no canal. Então, um grande abraço e se cuidem. Yeah, I got snowed in last week real bad. Where's my gloves? Couldn't even get out of my house. Throw down the body on my toboggan. Just giving her. Supposed to get a good 10 centimeters tonight.